Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus, um ensinamento sobre o ministério pastoral, amados. O meu último áudio eu vos falei acerca da esposa do pastor. Eu ia dar continuidade ainda falando sobre a família pastoral. Eu volto a falar em um próximo áudio sobre a família pastoral. Mas hoje eu quero falar sobre batismo nas águas. Uma pastora entrou em contato comigo e disse: presbítero, tem como você trazer dentro do ensino pastoral uma mensagem sobre o batismo em águas? Eu iria trazer essa mensagem bem além. Na verdade, vou trazer um único áudio agora. E futuramente eu estarei me aprofundando sobre o batismo nas águas. Vamos ler a palavra do Senhor. Estou procurando aqui dentro do aplicativo, então vai aparecer com barulho. Está escrito no livro de Marcos, amados, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Palavra do Senhor Jesus, instituindo, amados, o batismo como sendo uma regra de uma ordenança divina. A palavra de Deus no livro de Marcos ainda, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E vinha encontrar-se com ele pessoas de todas as regiões da Judéia e todo o povo de Jerusalém. E era batizado por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupa tecida com pelos de camelo, usava ao redor um cinto da cintura, um cinto de couro, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E este era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias da sua sandália. Eu vos batizo com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos adentrar neste comentário. Vamos procurar, talvez, eu acredito que um único áudio não será o suficiente para esclarecer o batismo nas águas. O batismo é mais do que um ato cerimonial. Amados, diletos irmãos, o cristianismo verdadeiro não é uma religião cheia de rituais, não é uma religião cheia de essência de rituais. A própria essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus. Esse contato acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, não existe uma ordem dogmática para instituir um relacionamento com Deus. Ao contrário, deve haver liberdade para adorar e inclusive para adotar métodos que lhe seja mais adequado para expressar a sua nova vida. Apesar disso, existem duas cerimônias
que são essências e são essenciais, o que deve ser mantido por ser divinamente ordenada: o batismo na água e a Santa Ceia. O batismo na água foi uma ordem direta do Senhor Jesus aos seus discípulos. A instituição da Santa Ceia foi uma ordenança entregue ao apóstolo Paulo, descrita como ordenança, portanto, a Santa Ceia e o batismo na água, porque foram ordenados diretamente pelo próprio Senhor Jesus, amados. O próprio Senhor Jesus, ele instituiu o batismo. A Bíblia nos conta que fala sobre o batismo que João se lembrava. O batismo de João é uma nova visão sobre o próprio batismo nas águas. Quando João surgiu, amados, o povo de Israel já havia se acostumado com os atos cerimoniais, que eram os atos da circuncisão. Não havia batismo naquela época, a não ser para batizar as pessoas que se convertessem à religião judaica. Portanto, a circuncisão era o ritual da própria purificação, crendo que dessa forma estivesse eles em paz com Deus, até que surge um pregador trazendo uma mensagem acerca do batismo. Aparece João Batista no deserto pregando o batismo, mas não era um batismo qualquer. Era o batismo do arrependimento, da remissão do pecado. A palavra de Deus nos revela que saía a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e todos eles confessavam seus pecados e era batizado por João no Rio Jordão. João que pregava a respeito de que fazia com que Deus perdoasse e purificasse o pecado do ser humano. Era um batismo de arrependimento. Somente após as pessoas se arrependerem e consequentemente ficarem purificados, João os batizava na água com o sinal desta purificação. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, muitos saduceus, vinha ao batismo, veja as palavras de João. João chama esses fariseus e saduceus de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículos 7 e 8. Portanto, amados, João deixou bem claro que o batismo nas águas não era um ato meramente cerimonial, pois para que alguém fosse batizado, tinha que provar que a sua vida refletia a postura que apontava ao próprio arrependimento dos pecados. Este batismo, o batismo de João, era uma novidade entre os judeus, sendo uma ponte entre a antiga e a nova aliança. Portanto, João pregava que o arrependimento dos pecados os purificava dos seus pecados e apresentando provas de que realmente havia se arrependido, então essas pessoas eram batizadas. O que o batismo nas águas não faz, amado? O batismo na água não regenera ninguém.
Enquanto alguns ignoram a importância do batismo nas águas, outros supervalorizam este momento. Eu não quero atacar nenhuma religião, amados, então vamos simplesmente referir sobre a maneira como as pessoas muitas vezes têm valorizado demais. Algumas igrejas transferem a graça divina, tanto que batizam criança para que não morra pagãs. Segundo o ensino, esta doutrina, ela não condiz com a palavra de Deus. Essa doutrina é perigosa. Nada mais do que a mesma que prega a regeneração batismal, ou seja, que o batismo nas águas participa da salvação do homem, purificando-o do seu pecado. O bom que nunca devemos esquecer, amado, que a salvação é a consequência de arrependimento do pecado. A salvação, portanto, é consequência de nos arrependermos de termos pecado contra Deus. Aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador, essas pessoas estão aptas para receber o batismo. Vamos ver que, de fato, representa o batismo. O batismo na água, amados, é um sacramento. É um sacramento mediante a palavra de Deus. Quando a própria palavra de Deus ensina a respeito de salvação, expõe desta a situação natural do homem perante Deus até o novo nascimento. Explica sobre o motivo de Deus querer salvar o homem, o plano de salvação, a exposição e a redenção. A redenção especificamente as condições para que alguém possa ser salvo. Então, qual é essa condição? Arrependimento e fé. Em nenhum momento se fala que o batismo nas águas é uma condição para a salvação ou tem participação alguma nesse ato. O batismo na água não tem valor sacramental. Ou seja, a água não transmite água nem santifica o objeto desse ato. A água, pessoas que descem a água, mas que não se arrependeu dos seus pecados, que não houve arrependimento e não aceitou a graça de Cristo, ele continua com a sua velha natureza, com seus velhos costumes de pecar, e assim ele sai do batismo simplesmente um pecador molhado e não purificado. O batismo na água nas águas é exclusivo, amado, aos salvos. A posição de apóstolo Paulo, e dos apóstolos era claramente, e não falava sobre o batismo ser um sacramentalista. Tanto era assim que Paulo disse aos irmãos de Coríntios que só fez 3 batismos naquela região. Ele diz que ele batizou Crispo, Caio e a casa de Estefanes, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16. Quando eu vos falei sobre o pastor como marido, eu vos disse que presbítero Gregório, nos seus 40 anos de ministério, nunca celebrou um batismo.
e também nunca celebrou um casamento. Então, aqui eu vejo também que o apóstolo Paulo só fez 3 batismos. Como justificava para isso, ele mesmo afirmou: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Então, amados, tem pessoas que recebem o treinamento para ser aquela pessoa que irá celebrar o batismo, outro que irá celebrar casamento. Existem pessoas que têm o treinamento para celebrar a Santa Ceia, inclusive de culto de oração, em imposição de mão. Existe sacerdote separado para impor as mãos sobre as pessoas. A própria Bíblia diz: não te precipite em impor as mãos, para que não seja participante do pecado alheio. Para que razão era a missão de Paulo, então, pregar o Evangelho e não batizar? Porque o batismo das águas não salva nem purifica o homem de seus pecados. Somente a pregação do Evangelho é capaz de fazer com que o homem medite, e mediante essa meditação ele alcance a convicção de falta perante Deus e se arrependa e creia que o sacrifício de Jesus é a única forma de resgate já pago a Deus para libertá-lo e salvá-lo. O que Paulo dizia é que, afinal de contas, o batismo na água é para os que já foram salvos. Ou seja, primeiro a pessoa aceita a graça, recebe a convicção no seu coração de que está salvo. Depois, como testemunho público de sua própria fé e representando o seu batismo no corpo de Cristo, aí sim ele é batizado nas águas, ou é batizada nas águas. A água, amado, é um símbolo, não um meio. Infelizmente, há pessoas que pensam que ao emergirem das águas batismais, sai dela purificado, como se a água fosse o meio da graça de Deus. O meio da graça de Deus que lhe é transmitida. Não, amados. A água é símbolo e não é o meio. O batismo nas águas não garante de forma alguma que todos os que são batizados são possuidores das realidades por ele. Portanto, o batismo é apenas um símbolo. Paulo utiliza um fato da história de Israel para esclarecer esse ensino. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre as nuvens e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, entretanto, Deus não se agradou da maioria dele, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ficar prostrado no deserto significa que eles morreram no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 2 e 5. Veja que Israel atravessou o mar Vermelho. E aqui Paulo explica tal passagem como um ato de batismo. Mas logo depois cai esse ato em idolatria. Neste exemplo, ele mostrou que o batismo ocorrido não operou mudança no povo.
E por isso que quando escreveu aos Romanos foi tão claro que vale o que está no interior e não no exterior. Haver sido circuncidado ou batizado nas águas, físico, ou seja, visíveis, não significa muita coisa em nível de salvação e santidade. Porque não é judeus quem é apenas exteriormente, diz ele, nem a circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeus é aquele que o é interiormente, e a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede do homem, mas de Deus. Romano capítulo 2, verso 28 e 29. Muito bem, amados, eu quero parar por aqui. Em uma outra ocasião estarei falando sobre o batismo no corpo de Cristo, ou o batismo da salvação. Mas em outra ocasião, eu só trouxe essa mensagem porque uma pastora pediu que eu gravasse dentro do ministério pastoral. E como é algo que eu quero me aprofundar bem além, então eu estarei seguindo a etapa, mensagem por mensagem, até que eu venha descortinar através da palavra de Deus uma mensagem oriunda do coração de Deus, falando sobre o batismo como sendo uma ordenança divina de Cristo, e falando também sobre a ceia do Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém e amém.